Olá, meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso segundo dia da nossa jornada de 21 dias para a limpeza da dinâmica de chamas gêmeas e para facilitar a sua conexão. Estou aqui no Lago Igapó, na minha cidade, no meu país, Londrina, como a gente diz aqui. E, meus amores, hoje a gente vai falar sobre o trauma do abandono e como isso influencia não somente na sua conquista pela dinâmica de chamas gêmeas, mas também na sua questão afetiva e em como você ganha dinheiro. Então, quando a gente tem um trauma do abandono no nosso corpo, ele não foi registrado como uma crença limitante ou como um padrão. Ele foi registrado pela sensação. Então, independente de tudo que fizeram, independente de tudo que você já foi, o trauma do abandono, ele fica no seu corpo. E ele não fica como algo do tipo assim, eu vou tirar e resolvi. Não, ele fica registrado como uma energia. Então, no seu campo energético, quando você tem gravado o trauma do abandono, você energeticamente emana em partes do seu ser, em partes de quem você é, energias e sentimentos e sensações que remetem ao abandono, e isso grava no teu corpo e no teu campo energético. Então, quando você tem esse trauma, quando você tem essa dor, quando você tem essa angústia, todo o universo vai contribuir para que ele se reafirme no seu campo. Então, quando a sua chama te abandona, não é porque ela te abandona, é porque no teu campo tá gravado a sensação de abandono. Então, é isso que a gente vai limpar hoje, essa sensação. Então, como eu falei ali para vocês na dinâmica anterior do dia 1, que foi sobre a rejeição, na de hoje a gente vai trabalhar o abandono. E como eu falei para vocês na dinâmica anterior, quando você grava uma sensação no seu corpo, ela fica presa no seu corpo. E tudo aquilo que for do universo, tudo aquilo que estiver no universo vai vir para confirmar essa dor, vai vir para confirmar essa angústia. Então, você vai achar os seus pais que te abandonam, chefes de liderança do teu trabalho que te abandonem, lugares onde você se sente abandonado. Mas eu fui numa festa, todo mundo tirou foto e esqueceu de mim. Abandono. Não porque as pessoas são ruins ou porque as pessoas são más, mas porque você energeticamente entra em ressonância com tudo aquilo que se trata de abandono. Então, primeira pergunta: como seria hoje se o abandono não fosse mais um problema para você? Como seria hoje se o abandono não fosse mais uma desculpa? Como seria se o abandono hoje não fosse mais uma questão para você? Assim como a rejeição não é mais. Então hoje, meus amores, a gente vai liberar todas as ressonâncias que você tem com o abandono. Léo, mas nossa, tô insegura, não sei como é que faz, eu não sei como é que acontece, não sei se vai ter efeito. Solta. A gente já começa aqui, abaixando barreiras. Repete comigo, tá? Abaixando barreiras, abaixando barreiras, abaixando barreiras, abaixando barreiras. Abaixando barreiras, abaixando barreiras, abaixando barreiras, abaixando barreiras. Perfeito. Pessoal, aqui tá um pouco escuro, daí eu tô erguendo aqui porque tem uma luz bem na minha frente, tá? E eu quis gravar aqui na natureza com vocês hoje, então perdoem os barulhos, perdoem o que for que acontecer. Mas isso faz parte do campo que é hoje, e é interessante que a gente tá tratando o abandono na natureza, né? E a Terra puxa tudo aquilo que não for mais nosso. Então, Terra, qual a contribuição de você hoje conosco e qual a nossa contribuição com o planeta Terra hoje, tá bom? Vamos lá então, mão no coração, fecha o olhinho e se conecta. Respira fundo e profundamente. Respira fundo e profundamente e se conecta. Quanto mais barulho, mais concentração. Quanto mais barulho, mais concentração. Quanto mais barulho, mais concentração. Respira, respira e deixe o seu corpo sentir e perceber que você está no momento agora, que você está no momento presente, que você está no hoje, que você está neste momento, nesse exato momento. E agora, você vai colocar as mãozinhas aqui no seu rosto, coloca aqui e fala: corpo, contribua comigo hoje. Equipe espiritual, contribua comigo hoje. E agora vocês fecham os olhos e perguntem: quem eu seria sem o trauma do abandono? Quem eu seria sem a dor do abandono? Quem eu seria sem o sentimento de rejeição na minha vida e no meu campo? Quem eu seria, quem eu seria, quem eu seria? O que se requer, corpo, para hoje liberar todos
e qualquer bloqueio, objeção, projeção, conclusão e julgamento sobre o abandono. Corpo, como seria hoje liberar todas as conclusões e julgamentos sobre o abandono? E vai deixando o seu corpo responder, vai deixando o seu corpo sentir, porque hoje nós estamos falando com ele. Vai liberando, vai liberando, vai liberando. E se fosse fácil para você hoje liberar o abandono? E se o abandono não tivesse mais presente na sua vida? E se isso não fosse mais um problema? E se você fosse aceita em todos os lugares que você vai? E se você sentisse o pertencimento a todos os lugares que você fosse? E se cada vez que você chegasse em algum lugar, você sentisse, aqui é o meu lugar, eu pertenço aqui? E se? E tudo que impede isso, tudo que impede você de romper a barreira do abandono, vamos agora destruir e descriar? Sim? Sim. Certo e errado, bom e mal, pode poc, todos os sens, curtos, garotos, povoados, criações, bases e aléns. Tudo que impede a criação da sua nova vida com a leveza, com a alegria e o pertencimento, vamos agora, por favor, destruir e descriar? Sim? Certo e errado, bom e mal, pode poc, todos os sens, curtos, garotos, povoados, criações, bases e aléns. Certo e errado, bom e mal, pode poc, todos os sens, curtos, garotos, povoados, criações, bases e aléns. Respira fundo e solta, respira fundo e solta, respira fundo e solta, libera, 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 libera. Isso, meus amores, libera. Agora, imagina que cada parte do seu corpo não contrai mais o abandono, que ele não tenha mais a dor do abandono, que ele não tenha mais o medo, a insegurança, a fobia, a tristeza. E libera tudo isso, deixa seu corpo leve, cada vez mais leve, cada vez mais leve, cada vez mais leve. E agora, você vem comigo na EFT. Pode abrir os olhos, se você já estava com o olho aberto, tudo bem. Se você tem água aí perto de você, toma um pouquinho de água, tá bom? Para preservar o seu corpinho e para hidratar ele. E vamos lá. Corpo, o que se requer para que agora eu libere, destrua e descrie todo o trauma de abandono e dor? Corpo, o que se requer, o que se requer, o que se requer. Amado corpo, eu declaro e decreto neste momento liberar o trauma do abandono. Amado corpo, neste momento eu declaro e decreto liberar todo o trauma do abandono. E vai sentindo como se fosse uma luz violeta passando pelo seu corpo e indo em direção à terra. Não tem problema se você estiver de braços cruzados, não tem problema se você estiver com as pernas cruzadas. Os braços é bom deixar eles soltos, paralelos ao corpo. Mas nesse momento você vai liberando essa energia, você vai liberando essa consciência. E você diz, abandono, o que se requer para que meu corpo fique cada vez mais leve sem você? Corpo, eu destruo e descrio todo o trauma do abandono. Corpo, eu destruo e descrio todo o trauma do abandono. Corpo, eu destruo e descrio todo o trauma do abandono. O que se requer para que tenha mais leveza com relação ao abandono? O que se requer para que tenha mais leveza com o abandono? O que se requer? Corpo, libere, corpo, libere, corpo, libere. Corpo, eu destruo e descrio todo o trauma com relação ao abandono. Corpo, eu destruo e descrio todo o trauma com relação ao abandono. Corpo, eu destruo e descrio todo o trauma com relação ao abandono. Corpo, todos os lugares onde eu acredito no abandono, eu escolho agora destruir e descriar. Corpo, todo o trauma com relação ao abandono, eu escolho agora destruir e descriar. Corpo, todas as conclusões e julgamentos com relação ao abandono, eu escolho agora destruir e descriar. Corpo libera, corpo libera, corpo libera. Corpo, o que se requer para ter mais leveza com relação ao abandono? Corpo, o que se requer para ter mais leveza com relação ao abandono? Corpo, o que se requer para ter mais leveza com relação ao abandono? E vai sentindo, meu amor, o seu corpo ficando leve, o seu corpo ficando leve, o seu corpo ficando leve. E vai visualizando que uma luz violeta desce pela sua cabeça e passa pelos seus pés. E ela volta purificada e desce como uma fumaça cinza. Luz violeta passando pela cabeça e descendo cinza pelo corpo.
Corpo, libere todo trauma, angústia, escassez e problema com relação ao abandono. Corpo, libere o abandono. Corpo, libere o abandono. Corpo, libere o abandono. O que se requer para que o abandono não faça parte mais da minha vida? Quem eu preciso ser para que o abandono não seja mais uma questão na minha vida? Quem eu preciso ser para que o abandono não faça mais parte da minha vida? O que se requer abandono para que você saia da minha vida com total facilidade, alegria e glória? Trauma do abandono, eu integro você no meu coração e transformo você em alegria e facilidade. Trauma do abandono, o que se requer para que você saia do meu corpo com total facilidade, alegria e glória? O que se requer para que eu integre você com total leveza, questão do abandono, e possa integrar você com amor, com alegria e com facilidade. Respira fundo e solta. Fecha o olho e sente o teu corpo, meu anjo. Bom, feedback para vocês é que minha lombar, as minhas costas inteiras foi mexida, foi trabalhada. Cada corpo vai ser trabalhado de uma forma diferente, então não tem certo, não tem errado. Léo, não senti nada, é exatamente isso que o seu corpo tá te projetando e tá tudo bem. Léo, senti tudo, tá tudo bem, é exatamente isso que o seu corpo precisa liberar, tá bom? E agora respira fundo, respira fundo, respira fundo. E nesse momento se pergunte, quem seria eu sem a dor do abandono? Quem seria eu sem a dor do abandono? Quem seria eu sem a dor do abandono? O que se requer para que eu alcance o corpo dos sonhos? O que se requer para que eu alcance o sucesso dos meus sonhos? O que se requer para que eu alcance a vida dos meus sonhos? E quem eu preciso ser para alcançar isso? Perfeito? Bom, meus amores, a aulinha de hoje foi mais curta, tá bom? Como eu falei, né, a gente não tem um padrão. Eu recebo aqui o que é pra gente trabalhar hoje e nisso vai fluindo e nisso vai acontecendo, ok? Vou postar pra vocês então no YouTube, agora mesmo, tá bom? Deixa eu ver que horas que é. Agora é 6h22, dá um tempinho pra postar. And, meus amores, comentem aqui o que vocês acharam da técnica hoje. Se tiver alguma pergunta, me manda, tá bom? Lembra que agora a gente está construindo um vínculo de 21 dias, tá bom? Para você trazer mais leveza para o seu corpo, para você trazer mais dinâmica para o seu corpo. E quando a gente trabalha, pessoal, a liberação do nosso corpo, a liberação do abandono, a liberação da rejeição, a gente não está limpando somente as crenças, a gente está deixando nosso corpo mais leve, tá bom? Porque no Axis Consciousness, que é essa terapia de perguntas que eu faço com vocês, a gente fala, né? Que as emoções pesam o corpo. E quando o corpo está pesado, ele atrai pouco do que a gente quer e muito do que a gente não quer. Porque ele entra numa ressonância energética que acaba atraindo e colando, vamos assim dizer, sentimentos, sensações, comportamentos e situações que não são o que a gente quer. Então, quando a gente deixa o nosso corpo mais leve, a gente está elevando a nossa frequência e atraindo e entrando em ressonância em tudo aquilo que também é leve, em tudo aquilo que também é congruente com a nossa realidade, em tudo aquilo que também é congruente com o que a gente quer. O que eu disse ali agora, né? Congruente com a nossa realidade é a realidade que a gente quer manifestar, tá bom? Que é uma realidade mais leve, uma realidade mais harmônica e também uma realidade com cada vez mais clareza, leveza, amor incondicional e gratidão. Ok? Muito obrigado por hoje, meus amores. Fiquem com Deus. Amo vocês e qualquer dúvida, me chama aqui no WhatsApp, tá bom? No grupo. E se você quiser uma mentoria individual comigo para trabalhar o teu campo financeiro, aproveita que o valor está apenas de R$150 ou até eu aumentar o preço por conta da agenda, tá bom? Beijo, meus amores. Gratidão.